Zambelli processa jornalista negro que foi perseguido por ela com arma. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, processou por difamação o jornalista Luan Araújo, 32, que foi perseguido e ficou sob a mira da arma da parlamentar na véspera do segundo turno da disputa presidencial do ano passado. Lembram? Ela andando igual uma patamanca nas ruas aqui dos Jardins, em São Paulo, atrás do homem. Chegou a entrar num bar. Se eu fosse o dono do bar, eu também processava a Carla Zambelli. A deputada apresentou queixa-crime contra Luan após a publicação de um texto no site DCM, em que o jornalista critica a apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zambelli, que diz estar com problemas, na verdade está na crista da onda. Continua no partido pelo qual foi eleita, segue com uma seita de doentes de extrema-direita que a segue incondicionalmente e segue cometendo atrocidades atrás de atrocidades, diz um trecho. Na publicação, que ainda está no ar, Luan diz que sofreu diversos ônus desde aquele dia e viu sua vida pessoal virar de cabeça para baixo. Em outro trecho questionado pela defesa de Zambelli, ele escreve o seguinte: para ela, uma mulher branca com conexões com pessoas poderosas foi apenas mais um espaço para fazer o picadeiro clássico de uma extrema-direita mesquinha, maldosa e que é mercadora da morte. O juiz, vamos falar o nome do juiz aqui, Fabrício Realizia, da Vara do Juizado Especial Criminal de São Paulo, discordou do entendimento do MP de rejeitar a ação e pediu a realização de uma audiência preliminar sobre o caso. Porém, antes mesmo de uma decisão final, o magistrado já solicita a remoção do texto em 48 horas, contando a partir da notificação do jornalista. Na determinação da última sexta-feira, 28 de julho, o juiz escreve que há um excesso de linguagem na matéria jornalística. O que seria um excesso de linguagem? Qual que é o limite de linguagem? Juiz Fabrício Realizia. O senhor poderia me dizer onde está? Onde está aqui o limite da linguagem? Há o cometimento de crime por parte do jornalista Luan Araújo? Não vi. Definitivamente não vi. Não vi. O senhor, como magistrado, talvez entenda melhor aí do que é um excesso de linguagem. Para mim, assim, é até uma figura nova que está sendo apresentada dentro dessa área, né? Excesso de linguagem. Está sendo processado por excesso de linguagem. Para mim é novidade isso daí. Trata-se de acusações que, em tese, ferem a honra subjetiva, bem subjetiva mesmo, honra de Carla Zambelli, na minha visão não tem nenhuma, e objetiva da querelante, e, portanto, neste momento processual, ultrapassam os limites da narração crítica acerca de um desentendimento ocorrido entre as partes. O UOL tenta contato com o Luan Araújo sobre a determinação e a defesa de Zambelli afirma que a deputada foi ofendida na ocasião. Recordemos que, quando dos fatos, a deputada foi ofendida, provocada e xingada, que foi esquecido por muitos. Essas ofensas e difamações não cessaram, e essa queixa justamente quer fazer cessar esse discurso de ódio contra ela, afirma o advogado criminalista Daniel Bialski, será que é parente do Pedro Bial? Limite de linguagem contra a Carla Zambelli. Isso é nova para mim, cara. É nova para você também, hein? Você já tinha ouvido falar disso? Se bem que a gente passa muito por isso, né? Os processos nossos são meio por aí também, excesso de linguagem. Mas a gente tem até se dado bem em alguns. Tá sem áudio. Sim, nos demos bem hoje. Podemos falar de um que ganhamos um processo, né, em primeira instância da Antônia Fontinelli. Sim, que nos acusou também de excesso de linguagem. Sim, excesso de linguagem. A gente tem, por chamá-la de falida, ela nos processou e disse que fomos um dos canais ali principais que fizeram ela perder a eleição. É excesso de linguagem, né? Todo mundo aí só na base do excesso de linguagem. Pois é, caso vocês não saibam, nós fomos processados pela Antônia Fontinelli. Ela argumentava que por conta de um vídeo feito por nós durante o período eleitoral do ano passado, ela teria perdido a eleição. Ela teria tido um impacto negativo na intenção de votos que ela poderia receber. Mais tarde, o que aconteceu? Acabou vazando uma conversa dela criticando republicanos por não repassar as verbas que ela esperava, ela teria ficado devendo em gráfica, porque a ideia da Antônia Fontinelli era publicar um livro durante a campanha dela para deputada pelo Rio de Janeiro, em que ensinava
a educação financeira para crianças. Só que, ao mesmo tempo, ela estava ali quase saindo na mão com os diretores, os presidentes lá estadual, do PRB, né, do Republicanos, atual Republicanos, por conta de grana que ela não conseguiu. Então, a culpa não foi nossa. Foi dela em achar que um partido como o Republicanos, cheio de lideranças religiosas que estavam tentando se reeleger, daria prioridade para ela. Faz-me rir, né, Antônia Fontinelli? Estava muito despreparada para entrar na política partidária. Não é assim que funciona. Não é porque a senhora fala na Jovem Pan que eles dariam mais verba para você. Estava tudo reservado para as pessoas que já fazem parte do partido e da Igreja Universal Republicanos, que é o partido do Edir Macedo. No entanto, ela precisava de um bode expiatório para justificar a derrota vexatória, humilhante que ela teve nas urnas, e ela achou que a culpa disso era um vídeo da Galãs Feios feito por mim no ano passado, em que eu falava que Antônia Fontinelli, assim como outras figuras que em algum momento foram atores, cantores, famosos por algum motivo, buscavam na política uma forma de tentar sair do ostracismo, né, da falência. Ela não gostou, foi lá, nos processou, tudo bem, direito dela, e pediu uma indenização de 10 mil, mas saiu aqui, né, que o pedido dela, né, foi considerado improcedente pela justiça. Saiu hoje o resultado disso. Nós temos também um outro resultado de um outro processo que a gente vai falar aqui. A deputada federal, e que foi publicado na plataforma YouTube, através do canal Galãs Feios, vídeo que contém material altamente ofensivo e difamatório à sua imagem e à sua moral, o que estaria prejudicando sua campanha eleitoral. Não faz o menor sentido. Sabe por que, Antônia Fontinelli, não faz o menor sentido esse pedido aqui? Felizmente, o nosso canal ele é seguido por pessoas que jamais votariam na senhora. Jamais. Não tem uma pessoa aqui que poderia ser eleitor de Antônia Fontinelli. Então, aqueles que assistem a Galãs Feios, não mudou absolutamente nada na vida deles. Eles não votariam na Antônia Fontinelli e o nosso vídeo não teve esse impacto negativo na candidatura da ex-atriz. Pedido, ela pediu a retirada do vídeo e a compensação por danos morais, né? E a gente apresentou a contestação, alegando a ausência de prova mínima dos fatos narrados e a ausência de conduta ilícita praticado por nós. Preliminar, carência da ação por ilegitimidade passiva e por ausência de interesse processual à improcedência dos pedidos autorais. As partes foram provocadas a se manifestar, tal, e a fundamentação é a seguinte: inicialmente cumpre analisar as prévias suscitadas, que devem ser rejeitadas. Não há alegada inadequação do procedimento, tendo sido coligidos os documentos necessários ao julgamento, existindo evidente interesse na propositura da presente demanda, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que a parte reclamante imputa responsabilidade à parte reclamada, cuja existência ou inexistência é matéria relativa ao mérito. Afasta o preliminar de falta de interesse de agir, porque é evidente a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional para a parte autora, sendo certo que a apresentação de contestação é prova da resistência quanto ao pedido a legitimar a propositura da demanda, presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Passo a análise do mérito. E é isso, galera. É isso aí que vocês teriam que saber, que nós, né, estamos aqui conseguindo pequenas vitórias na justiça, mas estamos conseguindo. Nós temos hoje aí, por volta de uns 10 processos, mais ou menos, quase todos nessa base de excesso de linguagem. Sabe? Olha só, teve um vídeo na Galãs Feios em que os rapazes me chamaram de falida, eu vou processá-los. E aí vou pedir 10 mil reais em indenização, provando na sequência que eu sou de fato falida e estou tentando fazer a rapa no Pix do judiciário brasileiro. Então, não foi dessa vez, pode recorrer aí, tranquilo, mas a gente já está aqui dando em primeira mão para vocês o que saiu, né, de decisão. E tem também um processo movido, caso vocês se lembrem, daquele rapaz não, né, um adulto já, chamado Fábio Júnior, lá de Poços de Caldas, que foi virar mercenário na guerra da Ucrânia. Sim, esse é um cara que a gente mostrou aqui desde o início, desde antes de ele ir para a Ucrânia,
ele que era ex-militar e depois acabou virando motorista de Uber. Nós mostramos desde o início o militar Fábio Júnior e a sua saga para ir para... Página oficial dele. Para ir para a Ucrânia, né? Nosso guerreiro brasileiro. E ele ficou muito ofendido que nós fizemos piada com a ideia dele de ajudar o Zelensky, que também moveu um processo contra a gente, e é mais um aí que perdeu, né? Tá perdendo aí contra a Galãs Feios. Paciência, paciência. E ele também está sendo processado por nós, porque ele fez comentários desabonadores, não sobre nós, a gente não processaria ele por conta disso. Ele fez comentários desabonadores sobre os nossos filhos, e aí mereceu o processinho. O primeiro, sinta-se contemplado, militar Fábio Júnior, mercenário da guerra da Ucrânia. Você recebeu o primeiro processo da Galãs Feios. Isso é um marco na história. É verdade. Logo vindo de um Zé Ninguém como o senhor ainda... Era esse cara que tinha que processar mesmo, né? Um Zé Bosta, né? Ah, claro.